Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Yukio e hoje vamos aprender sobre os juros compostos. Você provavelmente já ouviu falar dos juros compostos alguma vez na sua vida e provavelmente deve ser do cartão de crédito. Porém, existem outras formas de juros compostos no nosso dia a dia e aqui vamos ver algumas delas. O juro composto é uma cobrança adicional baseado no tempo e no valor inicial do investimento ou de uma dívida. Portanto, ele pode ser maléfico ou benéfico para o nosso bolso. O juro composto é a mesma coisa que juros sobre juros, ou seja, o valor inicial ele sofre os juros e depois a gente vai pegar esse valor acrescentado dos juros e fazer os juros em cima desse valor e depois em cima deste e assim por diante. Diferente do juro simples, ele pega somente o valor inicial e cobra a partir deste valor até o fim da dívida ou do lucro. O juro composto, como dito anteriormente, pode ser encontrado no nosso cartão de crédito, que causa prejuízo ao sujeito. Porém, ele também pode ser encontrado em rendas como poupança, tesouro direto e bolsa de valores, que adicionam dinheiro ao nosso bolso. Portanto, ele pode ser bom ou ruim para a gente. O cálculo de juros compostos se dá da seguinte forma: M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Mas o que isso significa, afinal? O montante é o valor final da nossa fórmula. Ou seja, ali ele vai mostrar o quanto que a gente vai ter que pagar ou o quanto que a gente vai ter que receber, baseado no valor inicial mais os juros. O crédito inicial, ou como eu gosto de chamar, capital inicial, não é a banda de rock que a gente está acostumado a ouvir, mas sim o valor inicial investido ou o valor inicial emprestado. A taxa de juros é um percentual do capital inicial que será adicionado a ele. Isso significa que, com o passar do tempo, será pego uma parte desse capital e será somado a este valor. O tempo é justamente o tempo que vai continuar rendendo esses juros. Ele pode ser ao ano, que é denotado pela sigla na matemática AA, ao mês, que é denotado pela sigla AM, ao dia, que é denotado pela sigla AD. Existem outros exemplos, mas que são pouco usuais. Por exemplo, ao bimestre, que é denotado pela sigla AB, ao trimestre, que é denotado pela sigla AT, e assim por diante. Mas esses realmente é difícil de aparecer. Pronto, agora que vimos todos os elementos da fórmula, vamos fazer umas questões bem tranquilas. Peguem as suas calculadoras. Questão número 1. José investiu R$ 12.000 na poupança, com rendimento mensal de 0,3% ao mês. Depois de 5 anos, quanto será o seu montante? Primeiro, devemos extrair as informações essenciais da questão. José investiu R$ 12.000, que é o nosso capital inicial. O rendimento mensal de 0,3% ao mês é justamente a nossa taxa de juros. E o tempo é 5 anos. Lembrando, a taxa de juros é de 0,3% ao mês. Agora, eu não posso simplesmente tacar esses valores na fórmula. Eu tenho ainda que poli-las, ou seja, extrair algumas informações ali. A primeira que nós vamos calcular é a taxa de juros, que é de 0,3%. Eu não posso colocar 0,3% na fórmula, então eu tenho que calculá-la. Já que se trata de uma porcentagem, basta dividir o 0,3 por 100, já que se trata de uma porcentagem, como o nome já diz, por cento. Dividindo 0,3 por 100, vamos encontrar o seguinte valor, 0,003, que é igual a 3 milésimos. O tempo é o nosso segundo problema. Como ele está em anos, a gente deve transformar ele em meses. Mas por quê? A taxa do rendimento da poupança é mensal. Então, a gente só precisa converter esses anos para meses. É bem simples. Basta aqui pensar aqui comigo. Quantos meses tem um ano? 12, não é mesmo? Bem simples. Agora, é só preciso pegar o 5 e multiplicar por 12. O 5 é relativo à quantidade de anos e 12 é os meses que tem um ano. 5 vezes 12 é igual a 60. Logo, a gente tem o nosso tempo em meses, ok? Feito tudo isso, basta a gente substituir esses valores na fórmula.
O M é o valor que a gente quer descobrir, ou seja, o montante. Ele vai ser igual a C, que é o nosso capital inicial. Baixa isso aqui. Ele vai ser de R$12.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros a gente já viu que é 3 milésimos. Fechando os parênteses, a gente leva tudo isso a 60. Primeiro, devemos somar o que está entre os parênteses. 1 mais 0,003 vai ser igual a 1,003. Agora, como 1,003 está elevado a 60, devemos multiplicar esse número por ele mesmo 60 vezes. Fazendo os cálculos, ele nos dará o valor aproximado, 1,1969. Multiplicando o capital inicial pelo valor obtido, a gente vai ter o seguinte resultado: R$ 14.362,80. Isso mostra que depois de 5 anos e com R$12.000 investidos na poupança, o valor que José vai obter é este daí. Muito ou pouco? Isso mostra que depois de 5 anos, o valor de R$12.000 se transforma neste valor. Interessante, não é? Uma dica: ao invés de usar a calculadora para fazer esses cálculos, você também pode usar sites de empréstimos na internet. Simulações, é claro. Agora vamos para a questão número 2. Thaís fez um empréstimo no banco, mas não lembra qual foi o valor que ela emprestou. As únicas coisas que ela se lembra é que a taxa de juros de empréstimo do banco é de 8% ao mês e que ela emprestou esse dinheiro já faz 3 meses. Além do mais, ela sabe que o montante é de R$2.100. Logo, qual é o valor do capital inicial? Ou seja, o valor emprestado. Assim como na questão anterior, devemos extrair as informações que a questão nos dá. O valor do montante é R$2.100. O valor da taxa de juros é 8% ao mês. E o tempo que ela emprestou esse dinheiro foi há 3 meses atrás. Se ela não pagou a dívida, essa dívida continua aumentando. E a gente quer saber qual foi o valor emprestado dela, qual foi o valor que ela pegou no dia do empréstimo do banco. Efetuando a soma dos números que estão entre os parênteses, vamos obter 1,08. Lembrando que esse 8% já está transformado em sua forma decimal. Como este valor obtido está sendo elevado ao cubo, devemos multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Calculando, obtemos o valor aproximado de 1,26. Agora temos que mexer um pouco com essa fórmula. Como o montante está do lado esquerdo da fórmula e o 1,26 está do lado direito, devemos pegar esse 1,26 que está multiplicando e passar para o outro lado, que vai passar dividindo. Ou seja, vai ser 2.100 divididos por 1,26. Fazendo a divisão, a gente obtém um valor aproximado de R$ 1.666,67, que é o valor do nosso capital inicial. Isso acaba com a questão, não é mesmo? Não, esse valor não acabou com a questão. A gente ainda precisa descobrir qual foi o valor dos juros, ou seja, a diferença entre o montante e o capital inicial. Como eu bem já entreguei para vocês, os juros é cálculo bem simples. A gente vai pegar o nosso valor final e diminuir do valor inicial, ou seja, montante menos capital inicial. Neste caso, o valor do nosso montante é de 2.100 e o valor do capital inicial, 1.666,67. Efetuando o cálculo, a gente vai ver que o valor que a gente obtém é R$ 433,33. Ou seja, o valor dos juros ele é muito alto, tá? Então a gente deve tomar cuidado com isso quando a gente estiver fazendo o empréstimo do banco. Mas agora então é com você. Tente resolver essa questão. Maria fez um empréstimo de R$ 1.250 em um banco, que cobra 3% de juros ao mês. Depois de um ano, quanto será o seu montante, ou seja, a sua dívida? Depois de toda essa aula de ter resolvido essa questão, converse com seus colegas. Você acha que a taxa de juros influencia muito na nossa vida? Ela é benéfica ou maléfica? Finalmente acabou, gente. Com isso eu concluo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido claramente o conteúdo de hoje. E caso não tenham entendido, podem vir falar comigo, tá bem? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia.
Muito obrigado e até!